Boa tarde, que alegria poder estar aqui com você nessa tarde de quinta-feira abençoada, para esse momento tão especial, que é o momento do nosso devocional com o Senhor, para leitura e meditação da palavra dele. Que a paz da presença dele esteja aí sobre a sua vida onde você estiver, que o Senhor possa nos dar discernimento e se revelar a nós através de sua palavra. Hoje estaremos lendo o capítulo mais comprido, mais extenso do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 26. Aqui é onde vai se iniciar os períodos mais difíceis que Jesus passou aqui na terra por amor à minha e à sua vida, cumprindo o propósito de Deus para que hoje nós pudéssemos chamá-lo de Pai. Quando o Senhor vai finalizar o seu processo de crucificação, entregando o seu Espírito, uns minutos que antecederam esse momento, que ele sente a separação dele com o Pai, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, os pecados que havia sobre ele fez dele uma separação com Deus. Então Jesus falou: Deus meu, para que eu e você hoje pudéssemos dizer: Pai meu, Pai meu. Naquela cruz, pelo sacrifício de Jesus, ele restabeleceu a nossa comunhão com o Pai. Ali deixamos de ser criaturas pecaminosas para serem filhos purificados pelo sangue de Jesus. Ele nos trouxe de volta a comunhão com o nosso Pai eterno. Hoje nós temos essa liberdade. Estamos aqui lendo um livro, as palavras do nosso Pai, e esse Pai que está presente em nosso lado, acompanhando a leitura, a meditação, e conforme a nossa disposição em conhecê-lo, ele vai se revelando a nós. Olha que coisa maravilhosa, que graça bendita é essa que o Senhor nos permite nessa tarde. Hoje estaremos lendo o capítulo 26 e inicia assim o primeiro versículo. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então aqui, após o Senhor falar todas aquelas palavras, aquelas orientações, ensinamentos a respeito de sua volta, dos fatos que aconteceriam, que demonstraria que estava chegando o fim dos tempos, que a volta dele estava breve, que ele já estaria voltando pela segunda vez para arrebatar seu povo. Aqui no capítulo 26, ele inicia agora proferindo a data exata de sua morte. Em todo o processo que Jesus passou com seus discípulos e com seu povo, ele, de maneira, vamos dizer assim, aos poucos, ele foi entregando o propósito de Deus através da vida dele sobre o povo. E ele vai dizer, que ele veio para ter uma morte, uma ressurreição após 3 dias e estabelecer o reino de Deus. Mas aqui no capítulo 26, ele vai dizer exatamente quando isso vai acontecer. Então ele vai falar, vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Acredito que aqui, diante dessas palavras, os discípulos puderam sentir a apreensão, aquele clima pesado de saber que estava muito próximo a morte de Jesus, mas eles não entendiam como isso iria se suceder. Imagino que na cabeça dos discípulos era uma confusão, mas eles deveriam pelo menos estarem preparados, porque Jesus estava declarando ali que ele seria morto. Mas nós vemos, aqui na sequência dos versículos, o quanto os discípulos foram pegos de uma maneira tão despreparada por não ter compreendido realmente o que Jesus veio fazer aqui na terra. Eles depositaram sobre Jesus uma expectativa principalmente terrena, buscando um poder, um reconhecimento, um domínio aqui na terra. E quando eles veem, mais para frente aqui, Jesus sendo entregue aos homens e como um cordeiro mudo, ele não abre a sua boca, ele não se defende, ele não se esforça em se justificar,
os discípulos se dispersaram, assim como havia sido profetizado nas Escrituras do que iria acontecer. Vamos dar sequência aqui. Só no finalzinho vai dizer que os principais dos sacerdotes e os anciões do povo, eles se reuniram, eles fizeram uma reunião lá no palácio do sumo sacerdote, que era Caifás. Caifás era o sacerdote daquela época, o sumo sacerdote daquela época. E eles se organizaram, provavelmente uma reunião marcada assim às pressas, porque eles viam a necessidade de prender, e não só prender, aqui é bem claro em dizer que eles estavam planejando matar Jesus. Acredito que muitos desses líderes, desses homens, estavam perdendo noites de sono devido aos rumores a respeito de Jesus. Viam seus domínios, as suas lideranças, as suas convicções sendo abaladas por um ensinamento de um homem que veio da Galileia de uma maneira simples, denunciando a hipocrisia deles, que Jesus usou o capítulo 23 inteiro, onde Mateus relata toda uma denúncia da hipocrisia desses líderes, desses fariseus dessa época. Então eles estavam extremamente revoltados com os ensinamentos de Jesus. E aqui eles se reúnem com um único propósito: vamos buscar um meio, um jeito para prender e matar Jesus. Mas aí eles especificam que não pode ser durante a festa da Páscoa, porque nesse dia de Páscoa, a cidade estava totalmente movimentada por pessoas que vinham para celebrar essa festa. E eles sabiam que a fama de Jesus já estava muito grande. O povo, se eles cometem esse ato de matar Jesus ali na Páscoa, durante a festa, em meio ao povo, eles temiam a revolta do povo contra eles. Então eles estavam buscando meios. Acredito que eles estavam desesperados. Falaram assim: nós precisamos entender como isso vai ser feito, mas uma certeza nós temos, que precisa ser feito. Então aqui eles começam a planejar aquilo que cumpriria as profecias de matar o Filho de Deus. Aqueles que eles deveriam ter amado, reconhecido, eles agora planejam matar a única salvação que tinha sobre a vida deles. No versículo 6, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse: por que vocês estão incomodados com esta mulher? Por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão, porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então aqui está dizendo de um episódio onde Mateus e Marcos vai relatar esse fato antes da ceia, antes da última ceia que Jesus faz com seus discípulos. Mas lá no Evangelho de João, esse relato, ele é detalhado antes da entrada de Jesus, aquela entrada triunfal que ele faz aqui em Jerusalém. De maneira cronológica, os estudiosos acreditam que o relato de João parece ser mais preciso em questão cronológica, que realmente ela deve ter feito esse ato de adoração e derramar esse perfume sobre a cabeça de Jesus antes da entrada dele em Jerusalém. Mateus e Marcos, porque Mateus ele faz o seu evangelho baseado um pouco nos relatos de Marcos. Ele provavelmente, os estudiosos acreditam que quando ele coloca nessa sequência aqui, antes da traição de Judas e próxima à última ceia, era para trazer um contraste a respeito da adoração dessa mulher que reconheceu verdadeiramente quem era Jesus. Maria aqui é a Maria, irmã de Lázaro. Então, nós já conhecemos a disposição que essa mulher tinha em render a sua vida em adoração a Jesus. Lembra da passagem que Marta recebe Jesus em casa junto com Maria e Lázaro, e Marta está preocupada com os afazeres da casa, e Maria está ali aos pés de Jesus. Maria não
não se permitia distrair nem mesmo com as obrigações diárias. O mestre estava na casa, o seu Senhor, o seu Redentor, o seu Salvador. O reconhecimento dela é de que ele era tudo de mais importante enquanto ela estava ali na presença dele. Aqui reflete isso quando ela pega esse perfume para ser derramado sobre Jesus, e os discípulos, não só Judas, mas vai dizer que os discípulos ficam indignados. Por quê? Esse perfume era caríssimo. Os estudiosos dizem que esse perfume valia o valor de um ano inteiro de trabalho. Eu fiz questão de fazer essa conta comparando se fosse nos nossos dias de hoje. Se a gente pegasse o valor do salário mínimo, do mínimo, e multiplicasse por 12, que é durante o ano, esse perfume hoje valeria o valor de 16.944. Era um perfume caro que foi derramado sobre a cabeça de Jesus. Ali os discípulos se indignaram e disseram: nossa, mas que desperdício pegar um perfume de valor tão caro que poderia ter sido vendido e dado aos pobres e derramar sobre Jesus. Eles não entendiam o valor de uma verdadeira adoração. Aquela mulher estava pouco preocupada com o valor financeiro. Ela reconhecia que Jesus ali era a maior riqueza que ela tinha. A disposição dela era de entregar tudo o que ela tinha por reconhecimento de que ele era exatamente a maior bênção que tinha sobre a vida dela. Ela entendia que tudo que ela tinha era dele, que foi por meio dele, como vai dizer lá em Romanos, que tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse aqui é o ápice do reconhecimento da verdadeira adoração. A gente só entrega tudo para Jesus, independente do valor, quando a gente reconhece que ele é aquilo de mais precioso, ele é o Senhor mais precioso das nossas vidas. A nossa adoração diante de Deus, seja em doar através do nosso tempo, adorá-lo através da nossa entregar a nossa vida em serviço ao reino de Deus, seja o nosso dinheiro em ofertar sobre a obra, em devolver o dízimo, em ofertar a vida do próximo, em reconhecer. Se eu reconheço que tudo é dele, eu entrego tudo nas mãos dele. É claro que tem toda a questão do planejamento, nós temos a nossa família, tudo, mas tudo que é meu está à disposição dele. Para Maria aqui, o importante era demonstrar diante dele a adoração. Já os discípulos estavam preocupados com que aquilo poderia ter gerado uma ajuda aos pobres. Aí Jesus vai dizer: os pobres, os necessitados vão estar com vocês por muito tempo. Vocês ainda terão muito tempo de praticar as boas ações, porque isso é um mandamento da Bíblia: mal próximo a ti mesmo. E ele também tinha acabado de proferir na parábola do grande julgamento, que quando a gente estende a mão e faz um agrado e atende o necessitado, nós estamos fazendo a ele. Mas aí ele vai declarar: mas eu estarei por pouco tempo diante de vocês. E ele ainda dá uma declaração, e ela, aqui derramando esse perfume tão caro sobre o meu corpo, ela está me preparando para o sepultamento. Porque naquela época havia o costume de que quando a pessoa, depois, ninguém sabia quando aquela pessoa ia morrer, então depois que aquela pessoa morria, eles banhavam o corpo com perfumes, com aromas ali, preparando o corpo. E aqui ele já estava dizendo, né, eu estarei aqui por pouco tempo. Ela está se derramando em minha presença, entregando algo tão caro, me preparando para ser sepultado. Então, aqui, provavelmente aqui, Judas teve todas as suas expectativas frustradas diante de Jesus. Aqui, provavelmente, foi aonde ele tomou a decisão de trair Jesus já em seu coração. Porque Judas, quando a gente estuda, né, a palavra do Senhor, a gente entende que ele tinha uma fraqueza financeira. Ele tinha um coração voltado ao dinheiro. Quando ele decide seguir a Jesus, provavelmente a intenção dele era conquistar aqui na terra poder, autonomia, reconhecimento e recursos financeiros. Ele provavelmente viu um homem arrastando multidão, onde todo mundo estava comentando, viu os feitos dele, viu os milagres. Eu imagino que ele falou assim: imagino que eu posso ganhar seguindo esse homem. Mas o ganhar dele estava totalmente voltado para a terra. Era o que ele poderia conquistar aqui na terra: o reconhecimento, a popularidade, o dinheiro. Ele estava pensando nos lucros que seguir Jesus poderia trazer sobre a vida dele. É o que a gente fala das duas multidões que seguiam Jesus. Existiam dois tipos de pessoas:
aqueles que o buscavam, por reconhecer que ele era o seu Salvador, e aqueles que o buscavam e até hoje buscam por ele ser o abençoador. Aqueles que buscam Jesus através das bênçãos que ele pode entregar, muitas vezes quer a bênção, mas não quer o abençoador. Por isso que muitas das vezes depois que as pessoas recebem um milagre, uma cura, uma restauração no seu lar, na sua família, no seu casamento, depois abandonam Jesus, porque já conseguiu o que eles queriam. Mas quem busca Jesus pela sua salvação, por aquilo que ele quer nos trazer de uma maneira espiritual, nos tirar da condenação eterna do pecado, esses, mesmo depois de receber grandes bênçãos aqui na terra, não largam Jesus, porque sabe que a fonte inesgotável que sacia a nossa verdadeira sede da nossa alma é Jesus. Por isso que mesmo diante das lutas, das dificuldades, quando uma porta não se abre, quando uma cura não chega, quando a enfermidade assola, até quando a morte bate à porta, as pessoas não largam Jesus, porque reconhece que ainda que ele não faça o que nós esperamos, ele continua sendo filho de Deus. Deus continua sendo Deus todo-poderoso, soberano, que está sob o controle da nossa vida. Que nessa tarde você possa se perguntar e responder a si mesmo: o que te leva a seguir Jesus? É o que ele pode te dar, o que ele pode fazer por você, ou o que ele já fez há mais de 2000 anos ali na cruz, pagando um preço que era seu, morrendo no seu lugar, te livrando da condenação do inferno. Então aqui vai dizer a partir do versículo 14 a respeito da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes, e ele lhes disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Como Judas não conseguiu e viu que não conseguiria diante de Jesus o que ele precisava, porque quando ele olhou assim, nossa, o Senhor aceitou esse óleo, esse perfume ser derramado sobre ele, não questionou a atitude dela, pelo contrário, exaltou a atitude dela em adoração, não. Aí ele pensou, ele não está preocupado com os recursos aqui da terra, e é isso que eu busco. Então, se eu não posso buscar e não posso receber de Jesus, aí ele foi para o outro lado. Então, eu vou buscar de quem tem para me oferecer. Aí, já em seu coração, Judas traiu Jesus e procurou ele vai dizer que eu quero usar a palavra específica aqui, que ele foi falar com os principais sacerdotes. Ele vai até eles e fala: quantos vocês estão procurando? Provavelmente ele já estava consciente de que eles estavam procurando um jeito de matar Jesus. Ele falou assim: e se eu entregar vocês no momento, achar o momento certo, longe da população, e eu for mostrar para vocês quem é Jesus, entregava, ele estava falando assim: eu ajudo vocês a planejar o momento, quanto eu ganho com isso? O que eu vou lucrar com isso? Olha que triste. Judas aqui negociando a sua salvação por um preço de valor terreno. E aqui é específico em dizer que foram 30 moedas de prata. Quando a gente vai estudar lá no Velho Testamento, era o valor que se pagava por um escravo. Foi isso que Jesus valeu para Judas. Em vez de ser o Senhor, o Salvador, ele não passava de um escravo que não tinha valor nenhum. Ele andou com Jesus e não conheceu-lo de verdade. Então aqui no versículo 17, aí vai dizer, quero especificar também, desse momento em diante, Judas buscava uma ocasião para entregar Jesus. Agora, depois de ter 30 moedas de prata, e eu imagino que ele já fez na sua mente tudo aquilo que ele poderia comprar, conquistar ou investir com aquele dinheiro, aí ele já ficou cego e tudo que ele buscava a partir daquele momento era o momento certo. Vou planejar agora tudo a respeito de como eu vou entregar Jesus. Dali para frente eu sigo minha vida, eu vou gastar o meu dinheiro e acabou. Provavelmente ele falava, eu estava iludido com esse homem que chamamos de Cristo, mas ele não era o que eu esperava. Estou especificando isso, o Espírito Santo nessa tarde me incomoda, porque talvez muitos de nós estamos buscando Jesus pelos motivos errados. Eu ouvi esses dias de um pastor, achei muito interessante, ele dizendo assim: quando você ler a palavra, leia ela contra você. Porque às vezes a gente tem o costume de usá-la, nossa, mas Judas foi muito traidor. Nossa, eu seria como Maria. Mas
realmente, quando chegar nesses momentos, assim como as virgens imprudentes, que a gente possa se colocar e falar assim, será que eu também, em algum momento, não posso estar deixando uma brecha e poderia ter sido eu? Para que a gente possa reconhecer as nossas falhas humanas, as nossas fraquezas e avaliar a nossa conduta diante de Deus. Se estamos indo atrás de Deus por interesse ou se verdadeiramente por redenção e reconhecimento de que nós não somos nada sem Jesus. Ainda que Ele não venha nos entregar mais nada daquilo que nós possamos pedir para o resto da vida, só por Ele já ter feito como que soou até estranho isso, mas por Ele ter morrido por nós, é o suficiente para a gente servir Ele para o resto da vida. Ele não precisa fazer mais nada. Ele já fez tudo o que era necessário e suficiente para que a gente pudesse nos entregar a Ele. Ele pagou o preço da nossa alma. Ele pagou o preço da nossa vida. Eu gosto muito dessa comparação. Ele foi quem assinou a carta de alforria e nos tirou de uma vida de escravidão. Ele abriu as portas do reino para nós, do céu para nós, nos possibilitando agora uma eternidade de gozo e comunhão com Deus. O que mais nós queremos? Se tudo aqui na terra é passageiro. Mas mesmo assim Ele nos prometeu que no mundo teríamos aflições, mas Ele estaria conosco a todo momento, nos dando força para resistir às tentações, estando conosco dentro de nós através do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é o Pai presente, onipresente, onisciente, onipotente. Ele está conosco. Aqui no versículo 17 vai dizer: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. 20. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por ocasião seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, o que traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comem, isso é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, e dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecado. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui, Mateus está relatando a grande ceia, a última ceia de Jesus com seus discípulos. Essa ceia era a ceia da Páscoa. E a Páscoa, eles celebravam essa ceia com pão sem fermento, representando a pressa que o povo lá no Egito, quando ouviram de Moisés que o Senhor falou que eles seriam libertados naquele momento, a partir da 10ª praga, que foi matar os primogênitos, eles seriam liberados. Aí ele vai instituir a Páscoa falando assim: comam com pressa, né? Já com os pés calçados, com os ombros cingidos, tudo nas nossas falas de hoje, com as malas prontas. Comam a ceia e vocês vão ser libertos. E depois, uma vez por ano, vocês vão se reunir e vão comer essa mesma ceia, vão comer frutas amargas para se lembrar da amargura, da aflição, da escravidão que vocês teve no Egito. Vão comer o pão sem fermentação para se lembrar da pressa que eu tirei vocês de lá, porque não deu tempo nem da massa fermentar. Vão se reunir uma vez junto com seus filhos, passando isso de geração em geração, o quanto Deus foi bom.
que se atentou para o clamor de vocês, tirou vocês da terra de escravidão e levou ao encontro de uma terra prometida. Essa era a Páscoa. Aqui Jesus está celebrando a Páscoa, sua última Páscoa, nesse sentido, da velha aliança, agradecendo ao Senhor pela libertação da escravidão. Agora, aqui na mesa, ele vai pegar o pão, abençoar e vai declarar aqui o propósito da ceia, da Páscoa, na nova aliança. Ele fala, esse é através do pão, de uma maneira simbólica. Agora, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Corpo esse que seria partido, num sentido assim, ilustrativo, naquela cruz, que ele entregou o corpo ali na cruz em remissão ao nosso pecado. Comam desse corpo para ter comunhão comigo. Comer do pão, que representa o corpo, quer dizer, eu tenho comunhão com ele, eu reconheço o alto preço de vida que ele se doou o corpo dele, a vida dele, em favor da minha. E esse é o meu sangue, bebam desse cálice. Quer dizer, o Senhor doou o sangue dele, esgotou o sangue dele naquela cruz para nos lavar de todo o nosso pecado. Então, agora, aqui, a partir desse momento, a ceia toma um novo significado. O significado da nova aliança, do novo compromisso que o Senhor faz, que Deus faz com o seu povo através de Jesus Cristo. Não mais precisaria de sacrifícios de animais. Porque o sacrifício de animal, ilustrado lá no tabernáculo do Antigo Testamento, ele representava um pecado que era pago pelo sangue de um inocente, um animal inocente, mas esse pagar desse pecado era passageiro, era só para aquele momento, pagava até aquele momento. Os pecados que seriam cometidos ali para frente precisaria de novos animais para serem mortos, sacrificados, para que pudesse ser perdoado esses pecados. Porque a palavra do Senhor vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E que o salário do pecado é a morte. Então, para que não haja morte, eu preciso pagar com um preço. A moeda era o sangue de um inocente. Então, simbolizava através dos animais, sem manchas, os animais que tinham todas as qualidades que deveriam ser escolhidos para representar o pagamento daquele pecado. Agora, aqui, em Cristo Jesus, ele vai efetuar o pagamento do pecado de uma vez por todas. Quando Jesus naquela cruz, ele se entrega, ele entrega o seu espírito e ele cumpre o propósito, ele pagou o pecado de toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro. Não mais precisaria de sacrifícios, porque esse é o único homem, filho de Deus, imaculado, sem mancha, que pisou na terra e não cometeu nenhum pecado, que foi capaz de subir naquela cruz, se entregar para pagar um preço alto, altíssimo, para ser separado de Deus, para que eu e você fôssemos através dele unidos a Deus. Por isso que ele vai dizer, eu sou o caminho. Ele é o único caminho que leva até Deus. No mundo nós temos muitos caminhos, muitas portas, muitas oportunidades, mas para ir até Deus só tem uma, chamada Jesus Cristo. Reconhecer que ele é o nosso único e suficiente Salvador. Então, aqui o finalzinho, eu sempre achei muito lindo esse versículo. Jesus sabia do que estava o aguardando a partir dali. E na última ceia ali, ele ainda tem fôlego, condição de cantar um hino. Eles tinham por costume na ceia cantar louvores em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tinha feito ao seu povo. E aí vai dizer, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, isso me trouxe uma lição que eu carrego até hoje. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque na vida terrena de Jesus, aqui estava para iniciar o pior momento de Jesus aqui na terra. Aqui Jesus nos deixou uma grande lição. Nas piores dificuldades, nas piores lutas, nas piores tormentas, decida louvar, decida oferecer ao Senhor louvor, como um reconhecimento de que Deus está no controle. Muitas coisas na nossa vida fogem do nosso controle. Tem coisas que a gente olha e fala assim, não tem condição. Eu já fiz tudo que eu podia. Tem até aquela sensação de que parece que tudo que a gente faz, a gente está errado. Mas do controle do Senhor, nunca saiu. Ele é quem sustenta essa terra, que sustenta a minha e a tua vida. E tudo que acontece é permissão do Senhor. E a palavra dele vai dizer que tudo tem um propósito. Eu não sei o que você está passando no dia de hoje. Talvez quando você assistir esse vídeo,
Talvez nem seja nesse dia específico que eu estou gravando, mas talvez o Senhor vai te conduzir esse vídeo hoje que você está ouvindo e você está passando uma tormenta muito grande. O Senhor te convida, cante comigo um louvor. Fale que eu sou Deus da tua vida, que você sabe que eu estou cuidando de tudo, que sou teu Pai. Escolha um louvor que te faz declarar o quanto você reconhece que Ele está presente e que Ele cuida de todas as coisas sobre a tua vida. Se for necessário, olhe para o espelho. Tem um hino da harpa cristã, o 193, que vai dizer: por que te abate, ó minha alma, e te incomodas, perdendo a calma? Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Eu gosto de dizer que esse é um louvor que às vezes a gente precisa olhar para o espelho e cantar para a nossa alma. Não te abates, não fica afligida, não te deixe entristecer, porque bem cedo o Senhor virá ao nosso socorro. Seja no socorro diante dessa luta e seja no socorro para o mundo, que logo nós ouviremos a trombeta de Jesus vindo estabelecer o teu reino aqui na terra, fazendo justiça e salvando o seu povo da ira, da perdição. Então, que lição que Jesus nos dá aqui? No versículo 31 vai dizer: então Jesus disse aos seus discípulos: essa noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Aqui ele vai citar, uma referência de uma profecia do Antigo Testamento. Mas depois da minha ressurreição, olha o que Jesus está declarando: eu serei ferido, e eu, como mestre e pastor de vocês ficarão dispersos, não saberão quem seguir, ou até mesmo serão questionados: será que eu segui a pessoa certa? Aí ele vai dizer, mas depois, imagina Jesus como se ele estivesse falando assim: mas presta atenção no que eu vou declarar, depois de tudo isso, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhã. Depois do processo, depois da prova, depois da luta, depois da minha morte, virá a minha ressurreição. E eu irei diante de vocês para a Galileia. Aqui ele está deixando uma promessa. Eles deveriam ter se apegado a essa promessa, assim como eu e você. Ele deixou para nós: eu vou ao Pai, mas vou voltar. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Pedro, que era um dos discípulos mais reativo à situação, Tem quem diga que ele era do tipo sanguíneo. Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que, nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui nos faz perceber o quanto os discípulos não estavam entendendo o que iria se suceder. Eles até ouviram que Jesus seria morto, mas eles jamais imaginariam que a morte de Jesus se daria daquela maneira que foi. Não sei se eles achavam assim que seria uma morte, vamos dizer assim, mais bonita, onde ele simplesmente se entrega e morre sem sofrimento, onde a morte de Jesus não significaria ameaça para eles, mas Pedro aqui, ele está realmente convicto do que ele está falando. Ele, vamos dizer com a expressão de hoje, ele colocaria a mão no fogo pelo que ele está declarando aqui nesse momento. Pode ser que todos venham te negar, mas nem que eu tenha que morrer por você, Senhor. Eu não te negarei. Mas isso nos faz, nesse momento, nos colocar no lugar de Pedro. Quantas vezes a gente acha que está preparado para situações em que não, se fosse hoje a perseguição contra a igreja, eu morreria. Não, eu não estou apegado nas coisas dessa terra, não. Será? Eu te convido aqui para esses momentos que nós vamos seguir aqui até o finalizar desse capítulo. Se põe no lugar de Pedro e imagina. Não estou falando que ele está certo de jeito nenhum. Pedro aqui, ele aprendeu uma grande lição com Jesus. Nós vamos ver nos outros evangelhos quando Jesus ressuscita e vai ao encontro de Pedro para poder restaurar a posição dele no reino de Deus. Pedro sofreu pela sua atitude, mas eu falo assim, às vezes nós julgamos, porque Eva pecou lá no jardim, se fosse eu não pecava. Pedro negou Jesus, se fosse eu não negava. E, Pedro Judas vendeu Jesus por 30 moedas. E às vezes, pela hipocrisia de nós declaramos isso, e estamos trocando Jesus por coisas muito mais inferior, mais em conta do que o valor de 30 moedas de prata. É uma leitura de exortação pessoal para nós mesmos, possamos avaliar a nossa vida diante do Senhor. Aí ele vai dizer que, no versículo 36,
Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Olha que lindo. No momento mais difícil, ele resolveu passar seus últimos momentos falando com Deus. Às vezes a gente fala com o vizinho, procura o pastor, ou até mesmo, dependendo da religião, procura um padre, procura líder dos grupos, procura o patrão, procura solução para o problema em todo lugar. Mas Jesus aqui, acho lindo, os últimos momentos mais doído, ele resolveu passar, vamos dizer, no colo de Deus, em comunhão com Deus, em oração com Deus. Eu creio que se nós orássemos mais, sofreríamos menos nessa terra. Eu tenho essa plena convicção que nós somos um povo que diz seguir a Deus, mas nós oramos e falamos com Deus com muita pouca intensidade. Com pouca intensidade, né? E levantando, sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo: meu pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Eu vou finalizar a leitura de hoje aqui. Ainda está faltando alguns versículos, mas para que a gente possa ter uma melhor explanação, a gente faz esse versículo no próximo vídeo. Terminando aqui no versículo 46, vai dizer que Jesus, após a última ceia, após cantar o louvor, ele vai para o jardim de Getsêmani. E ali ele escolhe dos 12 apenas 3 discípulos para o acompanhar. Aí ali nesse momento, ele deixa esses 3 discípulos ali e fala: eu estou indo ali falar com Deus porque minha alma está profundamente angustiada. E ele esperava que os discípulos pudessem interceder por ele. Enquanto eu estava lendo e estudando essa passagem ontem, o Senhor falou ao meu coração algo que eu nunca tinha parado para pensar, que é a respeito da nossa intercessão. Aqueles discípulos dá a entender que Jesus, em 3 momentos, vamos pôr que cada oração que ele fez, ele gastou ali, vamos pôr 50 minutos, 1 hora. E os discípulos, diante daquela demora em Jesus orar para eles dormiram. Por quê? Porque eles não entendiam o tamanho da aflição de Cristo. O Senhor falava comigo na tarde de ontem: quando o problema é conosco, quando a aflição, a angústia, a luta é nossa, nós temos a disposição de se entregar, de orar, de buscar, de jejuar, de consagrar. Quantas noites pessoas passam em hospitais orando, clamando por um parente querido que está numa cama desenganado. Aí a gente até pede oração, a gente busca, as pessoas até nos ajudam até certo ponto. Mas o que nos leva a ir intensamente no profundo com Deus é o tamanho da nossa dor, da nossa provação. Quando a luta é conosco, vamos dizer, quando o fogo é em nós, a provocação, a provação, nós buscamos a Deus com intensidade. E o Senhor falava ao meu coração: vocês deveriam ser sim em intercessão, assim como Cristo esperou esses discípulos. Quando ele volta e encontra eles dormindo, ele vai dizer: nossa, nem por 1 hora vocês puderam orar comigo? O Senhor aqui está falando assim: vocês não puderam interceder por mim, ainda que os discípulos também estavam precisando de oração naquele momento. Se os discípulos tivessem entendido, se os discípulos tivessem parado, buscado: Senhor, mostra para nós que nós não estamos vendo, eles entenderiam o que sucederia para eles também essas últimas horas. E aqueles que mais oram, mais estão preparados diante da tribulação.
Eu creio que por que eles ficaram tão dispersos? Por que Pedro chega ao ponto de negar Jesus como Jesus tinha declarado? Porque Jesus já conhecia o que ia acontecer. Porque eles não tinham realmente uma vida entregue em oração, em comunhão com Deus. Eles estavam ali conhecendo o Filho de Deus. Tanto que quando Jesus ressuscita, ele vai dar uma orientação. Eles não saiam de Jerusalém para pregar para as outras cidades, até que do alto seja revestido o Espírito Santo. Eles precisavam de um revestimento. Eles precisavam de algo mais profundo para entender realmente o que eles estavam fazendo. Nós precisamos buscar do Senhor essa intimidade através de oração, de jejum, buscar pelo revestimento do Espírito Santo, ter uma vida de comunhão e oração. E que guerra que é para a gente orar. Como Satanás luta para que a gente não tire momentos de oração. A gente tem momento para tudo, mas a gente não tem a mesma disposição de passar horas e horas falando com Deus. Mas é necessário, o Senhor nos mostrava isso. Estamos vivendo dias difíceis aqui na Terra e a tendência é que isso vai piorar e que possamos estar em constante oração, assim como Jesus, quando a noite chegar, né, dos dias difíceis. E aqui, ele depois da terceira vez, aqui é a oração tão profunda de Jesus, que ele vai falar: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O que ele está dizendo? Na verdade, o que Jesus estava com, não é nem com medo, o que estava afligindo a carne, o corpo humano de Jesus, era um medo. Não era dos chicotes, não era dos pregos nas mãos, não era da morte. Era da separação que aquilo o traria a respeito de Deus. O Senhor Jesus, que desde sempre estava no céu, em plena comunhão com o Pai, gozava da presença do Pai, da presença dele, nunca se sentiu sozinho. Era a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, em plena comunhão desde o princípio. Lá em Gênesis vai falar que o Espírito pairava sobre as águas. Desde o princípio, quando ele vai falar façamos o homem, no plural, é a união dos três numa mesma essência. Mas aqui, pela primeira vez na história, primeira e única, Jesus vai se separar dessa essência. Porque Deus, sendo santo, não tem comunhão com o pecado. Deus, sendo puro, não tem comunhão com a impureza. Então ali, quando os pecados de toda a humanidade foram sobre Jesus e ele se fez maldição por nós, naquele momento, naquela cruz, quando ele olha e fala: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? E ali Jesus sentiu a pior morte da vida humana, é estar separado de Deus. Ali ele não sentia mais aquela comunhão, ele não sentiu Deus com ele, porque para que se cumprisse as escrituras, ali naquele momento, ele se tornou uma maldição. Ele estava, acho bonito uma ilustração, se a gente olhasse com os olhos espirituais para aquela cruz, a gente veria algo representado pela escuridão, aquela cruz por inteiro em Cristo. Todos os pecados, toda a corrupção, toda a prostituição, toda a podridão da humanidade estava sobre Jesus. Ele realmente morreu por inteiro, se entregou por inteiro, compartilhou dessa sensação de ser arrancado da presença de Deus naquele momento para pagar os nossos pecados. Assim como lá no Jardim do Éden, quando Deus fala: não toca no fruto, não coma do fruto, porque senão vocês vão morrer. A morte que o Senhor aqui estava falando não era só a morte física, mas a pior morte que o homem pode suportar é quando ele é separado de sua essência. O homem foi criado por Deus, ele tinha comunhão com Deus ali no jardim. A partir daquele momento, a mesma presença que dava prazer, alegria, fala: nossa, o Senhor está chegando aqui no jardim, nós vamos nos relacionar com ele, na presença dele. Agora a voz de Deus causa medo ao homem. Por quê? Porque ele foi separado. Aqui Jesus, quando ele vai dizer: afasta de mim se possível, ele estava temendo tudo aquilo que ele sentiria da distância de Deus. Por quê? Porque ser açoitado, mais para frente, lá no livro de Atos, que é a sequência do Evangelho de Lucas, quando Lucas escreve o seu Evangelho, depois escreve Atos de alguns anos do que se passa depois da morte, ressurreição e a ida de Cristo até o céu, ele vai dizer que alguns desses discípulos também foram açoitados. Alguns desses discípulos também foram mortos. E eles não demonstram essa aflição
Tem uma passagem que eu li em Atos, já estou finalizando o vídeo, uma passagem que eu li em Atos que me deixou assim, impactada. Quando eles são açoitados pelos líderes, assim que eles estão pregando o templo, está evangelizando depois que Jesus vai para o céu, e eles pegam, eles ameaçam eles, açoitam eles, e a palavra do Senhor vai dizer que eles, depois dos açoites, saíram regozijando, se alegrando, quem sabe louvando a Deus por se sentirem dignos de serem participantes da perseguição, da aflição, como Cristo. Então, não era vamos dizer assim, as situações físicas que entristecia e afligia a alma de Deus. Isso era mais profundo, era mais espiritual. O Senhor, o medo dele era a pior sensação, que é não se sentir em Deus. Então, aqui ele pedia, passa de mim esse cálice, mas aqui ele nos ensina mais uma vez aquela essência da oração do Pai Nosso. Contudo, seja feita a tua vontade. Se fosse ver as nossas vontades, nós jamais enterraria um ente querido. Se fosse ver a nossa vontade, nós não desejaríamos a morte. Mas nessa vida, tudo tem um começo, um meio e um fim. Tudo tem as lutas, as provas, as dificuldades. Temos os dias de Eclesiastes 3 vai dizer, tem o tempo de sorrir, tem o tempo de chorar, tempo de guerra, tempo de paz, sempre tem os dias difíceis. Nesses dias difíceis, que quando a gente for buscar do Senhor o socorro, clamar a Ele, que a gente entenda que tudo tem um propósito, e que a nossa oração venha terminar nessa frase, contudo, Senhor, se não for possível, que seja feita a tua vontade. Isso quer dizer porque o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor sabe exatamente do que é necessário ser feito sobre a minha vida. Ainda que nós temos que chorar, ainda que nós temos que sofrer, ainda que seja a dor que nos una a Deus, que a gente prefira do que ter uma vida afastada do Senhor. Quero fazer essa oração com você. No próximo vídeo daremos sequência a esses versículos para finalizar o capítulo 26 e se der tempo a gente já inicia o 27. Senhor meu Pai, eu te dou graças por essa tarde abençoada. Esses poucos minutos, mas que nos traz, Senhor, um grande benefício espiritual. Sinto-me como estar numa mesa, bebendo, Senhor, do cálice e tocando no pão em relembrar o que o Senhor fez por nós. Ah, Senhor, se não fosse o teu corpo pendurado naquela cruz. Ah, Pai, se não fosse o teu corpo suportando os pregos entrando nas mãos, a cabeça suportando os espinhos daquela coroa, se não fosse o Senhor que suportou calado como cordeiro imaculado, cordeiro mudo, as ofensas, as traições, nós não seríamos dignos de estar aqui. Por isso que nesta oração eu quero especialmente te agradecer, Pai, junto com essa pessoa que está comigo. Nós queremos te agradecer. Obrigada, Senhor, pela tua oferta ali na cruz em nosso favor. Obrigado por ter se oferecido a ser o nosso Cordeiro Pascual, em ser o nosso Cordeiro mudo, em sacrifício aos nossos pecados. Não merecemos, Senhor, de maneira nenhuma. Somos humanos e a nossa carne é inclinada ao pecado, mas é o teu sangue que nos purifica, aleluia. É o teu sacrifício que nos mantém de pé. É a comunhão, a mesa, a ceia que fala da comunhão, é estar em ti. Como o Senhor disse naquela passagem, se o Senhor não lavasse as nossas vidas, se nós não deixássemos ser lavados por ti, não temos parte contigo. Se não comermos da mesa, da ceia, participar do pão, do sangue, lembrando do teu sacrifício diariamente, nós não temos comunhão contigo. Obrigada, Senhor. Obrigado pela minha vida. Obrigado por essa vida que está aí assistindo a tua palavra. Que o Senhor, através da tua palavra, venha gerar, Senhor, em cada uma dessas vidas, o sentimento de total dependência de ti. Que nós necessitamos da tua presença todos os dias, constantemente. Tu és a essência que nos mantém vivo no verdadeiro propósito dessa vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que jamais morra em nosso coração essa alegria e essa gratidão pelo maior presente que nós recebemos nessa vida, a tua vida por nós. Obrigado, Senhor. Nos ensina a mantermos constantes para que um dia possamos gozar da tua presença no céu para a eternidade. É o nosso pedido em nome de Jesus.
Amém. E aqui eu me despeço de você. Permitindo o Senhor, estaremos aqui amanhã para gravar mais um vídeo. E eu sei que o Senhor continuará falando conosco poderosamente. Fica com Deus.